Ao que tu atribui essa febre? Por que as pessoas estão nesse momento tão empolgadas e curtindo tanto esse momento de pinturas, de livros de colorir? Na realidade, o Bobbie Goods, né, teve uma criação justamente para adultos. Se a gente for ver os desenhos do Bobbie Goods, eles são bonitinhos, eles são ursinhos, mas eles são desenhos bem adultos, né? E a ideia do Bobbie Goods se remete muito à prática da arte-terapia, que é uma prática de saúde mental e autocuidado bastante utilizada em diferentes linhas teóricas e intervenções psicológicas para várias demandas de saúde mental. E hoje em dia a gente tem, de fato, buscado cada vez mais medidas de autocuidado. Então, acho que o Bobbie Goods entra nessa linha. É uma forma muito fácil, né, e rápida de estimular o relaxamento e a desaceleração. Carolina, tu compararias o Bobbie Goods com outras atividades, como o crochê, a cerâmica, para uma atividade cerebral. Mas a gente não via falar muito desses livrinhos de pintar. Tu acha que essa superexposição de telas, hiperconectividade, pode ter contribuído para o Bobbie Goods ter esse sucesso todo que a gente está vendo? É muito interessante, né? Porque o Bobbie Goods, ele vem numa linha bastante importante para nos afastar do uso de telas excessivo que nós temos hoje em dia, mas de fato ele se tornou viral justamente por causa das redes sociais e das telas, né? Então, nós já tínhamos, né, na arte-terapia alguns exercícios que são propostos de pinturas, de desenhos que são propostos em terapia, né? Mas o Bobbie Goods, de fato, ele estoura justamente por causa das redes sociais e nesse paradoxo da necessidade de nós nos afastarmos desse uso excessivo das redes sociais e das telas de maneira geral. Tu teria como elencar assim, os benefícios, por exemplo, do Bobbie Goods, de ficar algum tempo, tirar um período do dia para fazer a pintura, para colorir os livros? Esse tipo de terapia, quais os benefícios que ele traz? Ele vai nos trazer redução de estresse e de ansiedade de maneira geral, nos afastando, então, né, de pensamentos mais acelerados que são muito comuns a nós hoje em dia. Ele tem um estímulo criativo bastante interessante, uma vez que não tem, né, uma proposta de cores, a pessoa ela vai escolher, né, vai escolher o desenho que ela se propõe a pintar, como que ela vai fazer esse movimento. É uma prática acessível de autocuidado, né, de novo, a gente não precisa de grandes elaborações, vai lá, compra o livro, compra os seus lápis, né, e pode investir nisso. E também, por óbvio, tem um estímulo de relaxamento e de desaceleração. Quando a gente foca numa atividade específica, nós temos uma tendência de diminuir o estímulo externo. Então, os nossos pensamentos eles vão estar exclusivamente ligados àquela atividade, nós não vamos ter pensamentos que são voltados ao externo, né, a problemas, enfim. Então, de maneira geral, poder tirar um momento é bastante interessante nessa redução de estresse e ansiedade, que são bastante comuns hoje em dia na nossa sociedade. Mas, por favor, Maria. Não, eu ia dizer que ao mesmo tempo, eu acho super positivo, eu acho bacana, mas ao mesmo tempo a gente segue naquele esquema de fazer parte de um grupo, de pertencer Perfeito. A uma moda, porque não é pintar por pintar, não é pegar uma folha em branco e desenhar, é o Bobbie Goods. É a moda, é o Bobbie Goods. Tem que ser aquele. Não é qualquer um. E aí tem toda uma questão de capitalismo, de mercado também, porque tem as canetas, e aí tem os livrinhos e tal. Então eu queria entender também um pouco esse sentimento de necessidade de pertencimento e se isso não pode ser tóxico, em certa medida. Claro. Não, o Bobbie Goods, se a gente for pegar a proposta em si, ela tem uma funcionalidade terapêutica bastante interessante, né? Lógico que ela não substitui terapia, isso é uma coisa importante da gente poder salientar. Medidas de autocuidado, de maneira geral, elas vão auxiliar na melhora da qualidade de vida e o Bobbie Goods, ele vem, então, nessa proposta, né? Mas daí a gente vai entrar numa outra seara, que é justamente isso, essa necessidade de pertencimento que também está muito atrelada às redes sociais, ao uso excessivo de telas, né? Existe agora um termo que tem circulado aí nas redes sociais, que é o Fear of Missing Out, né? Que é essa ideia de que o tempo inteiro nós estamos perdendo coisas, que as Esse pessoas é o estão FOMO, né? Coisas, você fala muito FOMO. O tal do FOMO, exatamente. Né? É uma sensação, então é percebido como uma sensação de
tempo inteiro nós estamos perdendo experiências prazerosas, que as pessoas estão sendo expostas a coisas que nós não estamos, e isso acaba gerando, então, esses virais todos, né? O FOMO, enquanto fenômeno, ele está sendo bastante interessante de ser observado nas redes sociais, porque o Bobbie Goods é um bom exemplo. Ele, enquanto medida de autocuidado, bastante interessante, mas ele acaba sendo uma forma de pertencimento social. Então, todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Uhum. E Carolina, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: se pode eventualmente dar algum efeito reverso para quem brinca com esses livros e colore, no sentido de sentir algum tipo de frustração por não estar atingindo o resultado estético que gostaria de atingir. Isso pode ocorrer com algum tipo de pessoa mais ansiosa? Pode, porque, por exemplo, se eu tenho um traço de personalidade mais perfeccionista, tá? Vamos supor, e eu começo a trabalhar ali com Bobbie Goods e eu não atinjo o ideal que eu entendo que tem que ser, né? Eu faço essa comparação com outras pessoas, daí de novo aí as redes sociais entram como um facilitador desse processo. Eu facilmente vou acabar me deparando com os trabalhos, digamos assim, né, dos outros. Isso. Eu posso ter uma piora, por exemplo, do meu traço de perfeccionismo, né? Vai ter uma autocobrança maior e, consequentemente, podemos entender que é a facilitação de um desenvolvimento de uma sintomatologia mais negativa, tal qual sintomas de tristeza, de ansiedade, enfim. Nesse caso, Carolina, te parece que o livro de colorir seria até uma contraindicação, assim, para esse tipo de pessoa, melhor não usar. Daí seria mais interessante a gente atrelar à terapia, né? Como que eu posso fazer o uso do Bobbie Goods ou de qualquer outro tipo, né, de medida tal qual essa, de uma maneira que seja saudável a mim, porque em terapia daí a gente vai poder trabalhar, inclusive, como desatrelar, né, o meu desenho dos meus pensamentos perfeccionistas. Os ouvintes também estão participando aqui, falando do Bobbie Goods, a Helena de Porto Alegre, a Alessandra, ela levanta um aspecto bem importante. Ela diz que é um momento de conexão com os filhos. Ah, isso é legal. Diz que ela passa muito tempo pintando junto e conversando. E a nossa ouvinte, de 11 anos, a Catarina Serrano, ela tá lá em Portugal, não perde o Super Sábado, e ela diz que ela tem Bobbie Goods, tem os 4 da coleção e gosta também de pintar. Eu acho que tem um pouco disso também, de conectar pais e filhos numa atividade que não envolve telas. Exato. Né? Perfeito. Exato. Eu acho que isso é bem importante, porque a gente vive num momento que as crianças e adolescentes ficam muito no quarto, né? E os pais no seu quarto também, cada um consumindo um tipo de conteúdo, e esse tipo de atividade, né, Carolina, que integra a família. Não sei se além de Bobbie Goods seriam outras atividades manuais que a gente poderia sugerir para os ouvintes. Não sei o que tu recomenda. Toda e qualquer atividade que afaste das telas, né? Seja atividades físicas, sejam atividades manuais, jogos de tabuleiro, né, que também são muito esquecidos, próprio pintar, atividades musicais também. Toda e qualquer expressão de arte é uma possibilidade de reunir as pessoas de uma forma que não precise o uso de telas, que a gente consiga integrar as famílias e as relações, que de fato hoje em dia parece que todo mundo se encontra dentro das redes sociais, mas no presencial as nossas relações, elas estão muito pouco exploradas. Tem um tempo mínimo necessário para que o efeito da tela inexista, assim, quero explicar assim, mexer no celular agora, 10h32. Quanto tempo eu tenho que ficar sem mexer no celular para que eu possa dizer que me desconectei e isso vai me impactar em hormônios, em estresse, etc.? Na realidade, não existem pesquisas taxativas, assim. A gente vai ter estimativas, né, de tempo que são interessantes de afastamento. A gente chama isso de ativação comportamental, né? Então, eu vou, de maneira sistemática, fazer esse afastamento do tempo de tela, né? Mas, especialmente, a gente vai ter variáveis bastante importantes, né? Dentro das redes sociais, por exemplo, o que eu estou consumindo? O conteúdo que eu estou consumindo, ele também vai estar diretamente ligado à minha resposta emocional. Então, se é algo que pessoalmente a mim me gera uma sintomatologia ansiosa, por exemplo, eu vou ter um ativamento do meu sistema nervoso simpático maior do que alguém que estava só passando. Né? Então, tem uma série de variáveis que são interessantes da gente poder pensar quando nós vamos fazer esse cálculo de tempo, tanto de exposição quanto de afastamento. Tem uma crítica, desculpa PG e Carolina, que é
o pessoal está substituindo a leitura pela pintura. E aí a crítica é essa, ao invés de comprar um livro e ler, o pessoal está comprando um livro e pintando. Mas a Silvia, ela diz que com a filha dela, ela desenvolve as duas coisas. Ela pinta o Bobbie Goods e ela pede para a menina escrever uma história sobre aquilo na pintura que ela fez. Legal. Então é uma alternativa também, né, Carolina? Exato, porque todas as arte-terapias, elas são uma forma de estímulo da nossa criatividade. Então, quanto mais nós pudermos explorar aquilo ali que está sendo exposto no desenho, especialmente com as crianças, né? É bastante interessante. As crianças estão em período de desenvolvimento cognitivo e quanto mais nós pudermos desenvolver a criatividade delas, melhor em longo prazo. Então, o pintar, ele já é terapêutico, né? A gente tem um estímulo da criatividade pela própria escolha das cores, mas quanto mais pudesse explorar a história que está por trás, porque querendo ou não, os desenhos, eles propõem ali uma ideia de interação, de história. Quanto mais puder ser explorado isso, melhor. Isso é uma coisa que a gente vê muito, que o Thiago mencionou, que é um pouquinho um pensamento meio fiscal, meio sommelier, né? De livro de colorir. Então tá colorindo, mas devia estar lendo. Bom, mas se a ideia é justamente aliviar um pouco. Tirar a pressão, deixar de se cobrar, né, Carolina? Se a ideia é justamente não se cobrar tanto sobre essa produtividade que a gente passa o dia inteiro produzindo. Cara, não quero ler, quero colorir, não me incomoda. Então eu acho que tem muito disso, né, Carolina? Eu acho assim, uma certa visão meio fiscal, que eu acho que é muito própria das redes sociais também, né? E as redes sociais facilitam que as pessoas achem que elas podem fazer críticas sem problemas, né? Então elas acabam expondo tudo que mora dentro da cabeça delas, como se aquilo ali não tivesse nenhum efeito deletério na vida do outro. As pessoas têm que fazer aquilo que gera prazer. Né? Então, se pintar num momento ali que eu tô numa rotina super caótica, estressante, ansiogênica, vai me gerar um momento de prazer, de relaxamento, né? De conexão com o presente, sem eu estar pensando nas 500 coisas que eu tenho que fazer, ótimo. A gente está falando de saúde mental, né? Então, é importante ler, mas é importante se cuidar também. Então, a maneira como a gente vai escolher as nossas medidas de autocuidado, medidas terapêuticas que nos auxiliem, é muito particular. E, Carolina, uma curiosidade, a escolha das cores, né, nesses livrinhos de colorir, a maneira como eu preencho os espaços, e essas coisas podem dizer algo sobre o nosso momento psíquico? Tem algo para ser interpretado a partir daí? Existem algumas linhas teóricas que vão te dizer que sim, tá? Mas eu acho que de maneira geral a gente tem que prestar atenção na realidade, como que está sendo feita a atividade. Eu tô fazendo com muita raiva, eu tô me frustrando, porque algumas vezes eu pintei fora da linha, né? Então eu vou me frustrar, vou mostrar a minha frustração, a minha raiva, como é que tá sendo isso. Lógico que de maneira geral a arte-terapia ela também é utilizada, por exemplo, no tratamento de pessoas com transtornos neurodivergentes, né? Então poder prestar atenção na escolha das cores e como elas, como está sendo respeitados os limites do desenho, enfim, é interessante, é uma medida terapêutica bastante efetiva, né? Especialmente, por exemplo, com essa amostra. Mas no nosso cotidiano é interessante ver como nós vamos estar na realidade nos conectando com aquele desenho e quais são as emoções que nos geram pensar, sei lá, escolhi uma cor errada pro ursinho e não achei que ele ficou bonito, né? Como é que eu consigo lidar com a frustração disso, se é que existe necessidade de frustração? E eu imagino que também o próprio exercício de pensar na cor, em como isso vai casar, isso está estimulando uma parte importante do cérebro também. Então, apesar de ser lazer, a gente também está trabalhando, né? Também é um estímulo importante, claro, que não pode ser ignorado. Exato, não substitui terapia, mas é bastante interessante que a gente estimule as áreas diferentes do nosso cérebro e, de novo, a criatividade, né? Verdade. E são bem bonitinhos os desenhos, né? São fofos. São fofos. E aí o pessoal tá se puxando, tá fazendo uns desenhos bem bonitos. Eu não entrei na onda do Bobbie Goods, porque eu não sou muito de pintar. Eu não entrei porque eu sou muito neurótico. Doutora, eu coloco a primeira caneta e eu já tô arrependido de não ter botado a outra, sabe? Porque tem 80 possibilidades na minha frente. Já não dá. Não dá. Até eu escolher a caneta que eu vou usar pra pintar o ursinho ali, eu já levei 1h30. Psicóloga Carolina Quiroga, muito obrigada pela participação aqui no Super Sábado e volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.